Sabe o que eu queria saber? Muitas músicas do Raul Seixas e muitas entrevistas e tal, ele fala algumas coisas que eu fico pensando, poxa vida, né? Será que os ufólogos gostam dele? Maravilhoso porque ele trouxe... Ele fala, eu nasci há 10 mil anos atrás. A sombra sonora de um disco voador, Exato. Tem uma luz no céu. Ele foi, inclusive, punido pela gravadora. A gravadora tentou de tudo, ninguém mandava no Raul, né? Punido por tratar desses temas? Eles deram advertências, falaram assim, olha, para, que não pega bem, não sei o quê. Ele falou assim, eu sou o Raul e eu faço o que eu quero. Boa, Chico. Falar sobre essas coisas, em muitas situações, não pega bem. As pessoas debocham, as pessoas, não é? Acaba com a sua carreira. Não é? Promoção, esquece. Pois é. Então você é professor, aí você não tem medo de ficar desacreditado? Assim, como é que você concilia? Eu não converso sobre isso na escola se as pessoas não... As pessoas me viram na TV, então elas vêm me abordar. Pois é. Mas eu não fico fazendo apologia disso, né? Agora, todo mundo sabe, depois de aparecer tantas vezes e tudo mais, ter dado tantas entrevistas, todo mundo sabe que eu mexo com isso. Na minha empresa, eles me respeitam com relação a isso. Nunca tive, mas em outros lugares... Pode pegar mal. E com você, Vera, as pessoas dão risada de você, te olham como se você fosse uma maluca por conta dessas suas experiências? Não. E por conta de assumir que você vive essas experiências? Não, eles não fazem isso porque eu já ajudei muitas pessoas dependente químico, né? A família dependente químico e pessoa que tem HIV e pessoas que têm diabetes. Então, assim, você ajuda dependentes químicos, portadores de HIV e diabéticos. Sim. Mas essa ajuda tem a ver com a sua relação com os ETs? Tem. Por como? Tem, porque eles chegaram a passar para mim algumas plantas, né? Algumas orientações. Eu orientei as pessoas e as pessoas foram fazer exame em laboratório. Então, peraí. E deu negativo. Então, quer dizer que eu não tenho os nada. ETs passaram receitas para você de plantas e de procedimentos. Você transmitiu esses conhecimentos para essas pessoas, portadores de HIV, dependentes químicos e diabéticos, e eles se curaram comprovadamente com exames de laboratório. Com exame de laboratório, quer dizer que não Aí foi você eu. passou a ser respeitada. Aí eu passei a ser respeitada. Porque quer dizer que eu Como eles passam esses conhecimentos, Vera? É por telepatia? Te dão escrito? Como é que é? Não, a planta, eles mostraram para mim. O lugar que eu vou, às vezes, aos matos, né? Pegar as plantas. Pegar as plantas, aí eu ensinei como eles deviam fazer. E eles fizeram o procedimento. Então, pode concluir, desculpa. Sobre os laboratórios, eu já nem sei, né? Os laboratórios. Tá. Então, cada um vai independente dos laboratórios. Então, E deu certo. Então, você vive em função disso, de ser essa ponte de conhecimento entre o que os ETs te ensinam e as pessoas necessitadas. As necessitadas. Se você pudesse escolher, Vera, você ia preferir não ter tido contato com eles? Olha, se fosse para mim, bom, sim. Não ter contato com eles? Não, eu preferia ter contato porque aí pelo menos eu posso ajudar o próximo, as pessoas necessitadas. Mas esse contato com eles te custou um dos olhos? Custou por causa dos Estados Unidos. Mas então não é uma relação que para você não foi favorável? Ou para você foi bom? Não foi favorável, mas pelo menos eu quis ajudar o próximo. Que grandeza da sua parte, hein? Entendeu? Porque custa muito, né, Chico? No caso dela, assim, não foram os ETs de real contato dela que fizeram isso, né? Como não? Ela foi vitimada por ela foi numa cidade de Varginha por um chamado falso, atendeu um chamado de uma facção inimiga, porque os ETs têm brigas entre eles. O chamado foi verdadeiro. Não, o chamado é verdadeiro. Ela foi e eles estavam lá. O chamado é verdadeiro, mas os ETs que estavam chamando não eram os ETs certos, os ETs dela. Bom, mas eram ETs. Assim. O chamado foi verdadeiro, os ETs eram de verdade e ela, de fato, perdeu o olho. Assim, sim, sem dúvida. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, o contato dizer, dela golpe, não fez né? isso, foi golpe. Até ET dá golpe. Foi um truque que eles usaram, provavelmente por uma rivalidade entre eles. Porque ela tem um contato, é um tipo de contato para cura. Os ETs dão geralmente uma missão para cada pessoa. Boa, eu ia falar, ela tem essa missão. Né? Sim. Ela é uma missionária. Missão de cura. Isso é muito frequente. Os extraterrestres eles não querem dar, por exemplo, para a humanidade o segredo para voar para o espaço, porque eles não querem a humanidade no espaço. Por quê?
Porque traria problema para eles. A humanidade voando entre estrelas, entre planetas, eles não permitem. Mas por que eles podem e a gente não pode? Porque a humanidade não está madura para isso ainda. Mas eles podem fazer assim serviços, os ETs, vamos dizer, de boa índole, podem fazer serviços de cura para aliviar o sofrimento da humanidade e outras coisas que aliviariam o sofrimento da humanidade. Qual o interesse deles em aliviar o sofrimento da humanidade? Às vezes são espécies, as que fazem isso, né, são espécies tão evoluídas e que já têm seus problemas resolvidos e que podem se lançar ao espaço e fazer isso em mundos mais primitivos. Literalmente, estão tão evoluídos que estão em outra dimensão, já entenderam que... E eles podem se dar ao trabalho de fazer essas, vamos dizer, caridades por aí. Agora, por exemplo... Assim como a gente ajuda quem precisa, eles estariam fazendo isso no universo. Como você ajuda uma zona carente, você pode angariar aqui coisas para doar para uma zona de fome, de guerra, entendeu? É a mesma coisa. Né? Só que ela tem essa missão. É no caso, o que aconteceu com ela, com o olho, que ela foi traída, alguém se passou pelo ET dela e não era o ET dela. Bom, você disse que é possível, então, alguém, um ET, alguém de outro planeta, vir para a Terra com um humano. E o contrário, Chico, é possível alguém que é ser humano um dia, você, por exemplo? Reencarnar como ET? Aí a gente está falando de reencarnação, né? Eu não estou falando de pegar com esse corpo físico e morar em outro planeta. Isso é difícil. Isso não pode. Você, Chico, de repente, sumir e morar... Há casos. Há casos. Há casos de pessoas que vão embora. É? Elas escolhem, elas são chamadas, são convidadas. Algumas que não têm muitos laços aqui, às vezes são levadas embora. Isso é verdade. É raro, porque o corpo físico humano não fica bem no outro planeta. E a pessoa pode acabar até morrendo lá. Como é que vocês sabem que é caso? A pessoa foi, deu notícia? Alguns ETs falam, aquelas pessoas foram embora. E são pessoas que simplesmente somem. E por não ter muitos laços, ninguém dá muita falta. Algumas falam assim, ele resolveu ir embora e foi. Ele aceitou o convite e foi. E aí vai para fazer o quê? Vai para viver lá, né? Vai para viver lá, acaba... E esse lá, ninguém sabe onde é. Depende do planeta que ele foi. Depende de com que ser ele tinha contato. Porque quando a gente não pode generalizar em ufologia. Existem dezenas de raças, com dezenas de comportamentos. Tem raças que convidariam, tem raças que não convidariam. Tem raças que contatam o ser humano, tem raças que não gostam do ser humano. Infinitos planetas. Infinitos planetas. Então é muito difícil dizer assim, olha, existe um padrão regular de comportamento. O contato dela é assim, o do outro. Algumas coisas coincidem. A questão dos sonhos, a questão das intuições, de ter que ir no mato, de que as pessoas falam assim, eu quero ver um ET, mas eu não quero sair de casa. Eu falo, então, quero ver uma nave, mas eu não quero ir no mato. Eu falo assim, bom, então você não quer, né? E você sabe de alguém que já teve contato com algum ET dentro de casa? Muitas pessoas têm. Às vezes eles abordam o indivíduo e estabelecem o contato dentro do apartamento. A gente falou do Raul Seixas e a gente também falou que pega mal você em público admitir que já viveu essa experiência. É difícil. Além do Raul Seixas, alguma pessoa pública, assim, conhecida, já assumiu que teve esse tipo de experiência? Vários, mas geralmente eles são obrigados a silenciar sobre o assunto. Às vezes eles falam um pouquinho, né? Pessoas que já viram naves, tipo, né? Tem o Maurício de Souza. A tiazinha falou, né, que foi massacrada. A Elba Ramalho. A Elba. Entendeu? Inclusive a história da pedra extraterrestre que ela recebeu e tudo mais. A Elba? Mas aí tem o Fábio Júnior, né? O Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos, ele era um democrata, ele queria revelação sobre os UFOs, né? Só que quando ele chegou lá para pedir para os militares, para eles abrirem os arquivos, conta a lenda que os militares falaram assim, Jimmy Carter, você é apenas o presidente dos Estados Unidos. Você não manda em mim. Você não me manda abrir nada para você. Antes de você vieram muitos, depois de você virão outros. E não abriram. E não abriram. Falaram assim, não te devo satisfação. Para você ver a importância que isso tem, a secretude disso. Sem dúvida. Diga, Vera. O Chico Xavier. O Chico Xavier. Chico Xavier. Sim. Tá. Você tem filha? Você tem uma filha? Tem. Ela também tem contato com eles ou não? Não. Não tem. Ela. E o que ela acha de você, Vera? É ter contato com eles, admitir isso publicamente, ser uma missionária transmitindo esses conhecimentos? O que sua filha acha? Não, ela não fala nada. Ela respeita? Respeita. Não te critica? Não. Não tem vergonha? Porque filho é doido para ter vergonha da mãe, né? Não. Não? Não.
Nunca pediu para você não falar sobre isso? Não. Que bom, não, Vera? Não, nunca falou nada. Bom, você tem mais fotos aqui? Tenho. Essa principalmente é a foto original. Olha isso aqui que tem. Isso aí, eu tenho que explicar que isso não é... Ui! Sim. Mamãe. Eu. Eles fazem isso. Faz. Calma. Como assim eles fazem isso? Às vezes eles fazem essa brincadeira para mostrar que... Você tá brincando. Que Tá aqui. vendo? É, pra falar assim... Tá Você tá vendo? brincando, Fala assim, Chico. para mostrar assim, a gente Faz. tá assistindo também. Você tá brincando Ou não gostou de alguma comigo. coisa que a gente falou. Como não gostou de alguma coisa que a gente falou? Ou de repente, eles só vendo? quiseram dar um beijinho. Falar assim, a gente esteve aqui, estamos assistindo. Tá vendo? Porque eles estão assistindo. Eles estão nas bases, eles estão na Sabe, órbita. tá vendo como que E é eles as estão vendo, coisas? falando assim, ela tá falando besteira, vai falar, tem que falar direitinho. Não, eu não acredito. Tá vendo? Não, como assim eu Nós não dois? gostei? Calma. Não, eu acho que a gente falou coisas que eles gostaram, Pelo mas pode amor de falar. Deus. Às vezes eles não aprovam alguma coisa, não é? Eu tô falando. Tá Isso aí vendo? acontece, isso aí Tá acontece. vendo? Chico. Eu já vi entrevistas inteiras, eu dei entrevistas em rádios e tal, onde Parou. caía a rádio, ficava Para. some, ou então, por exemplo, não grava a parte de uma pessoa que eles não gostam. Não, que eu tá- tô de queixo caído, mas eu não tô com medo, porque eu achei que eu ia morrer de medo se acontecesse uma coisa assim. Não Você viu acontece só? direto, Não, acontece porque direto. caiu É normal. sutilmente. É normal pra nós, né? Aí depois volta. Pra vocês é normal? Pra mim não? Pra Por exemplo, mim é eu, quando- normal. Quando eu tô no interior, nas minhas coisas, e eu tô na casa de alguém, tem blackout, eu corro pra fora, porque eu sei que vai passar. Provavelmente passou alguém em cima. Pera, Rafa, quem tá em casa, o que aconteceu? Viu a luz sumir? Viu a luz... Continuaram ouvindo a gente ou não? Então, quem está em casa viu exatamente o que aconteceu aqui. Ficou escuro. Você viu só, Chico? Você gostou, né, você Chico? ri bem? Você viu, né, Chico? Por que vocês dão risada? É um contato? A gente está acostumado. É né? normal. Eles dão esses sustinhos. Não é normal. Panes Pra mim é elétricas, normal. computadores que desligam. Pra mim é normal. Coisa que cai. Tem gente que às vezes está conversando comigo no Facebook. De repente começa a voar coisa na casa da pessoa, porque Porque é estão te verdade. chamando, é para você ir no mato, é para você sair tirar o bumbum da cadeira do Facebook e ir lá fora. Sem querer ser leviano, na sua interpretação, o que esse fato quer dizer? Olha, eles assim... Sumir, porque foi muito delicado, assim, Sim. sumiu e É depois... uma forma de dizer, estamos aqui. Estamos aí. Nós existimos e nós assistimos um programa. Não é uma coisa que está lá em Zeta Reticuli, é uma coisa que está aqui em volta. Eles estão com as suas naves, os charutões, os ancoradores, todos na Charutão órbita. é o formato da nave. Aquelas naves mães, né? Estão todas em órbita. Porque fala em nave, eu lembro cinema, eu lembro o Redondo. Redondos geralmente são naves filhas. A nave mãe geralmente é um charutão comprido que tem quilômetros. E lá dentro tem jardins, Chico, tem cidades. Impressionante. Acontece mesmo. Viu como é mesmo? Aconteceu aqui em Viu como é Puruar, mas sério? acontece aí na casa de quem tem contato. Impressionante. Viu como é sério? Lindo, né? Não, que é sério, imagina. Vai brincar? As pessoas vão Mamãe. brincar com uma coisa dessa? Escuta, eu preciso encerrar o nosso papo. Adorei. Assim, eu tenho mais uma, né? Eu fazendo perguntas, sou uma metralhadora. Tenho um monte de perguntas para fazer, preciso encerrar. E se tiver alguma mensagem, manda pra gente. Olha, só uma mensagem para o pessoal de Quixadá. Eu vou estar aí, Janaína, tá? James, em breve, para a gente fazer umas vigílias bonitas. Tá bom. E olhem para o céu e vão para o mato. Não fiquem em casa lendo. Vão lá fazer a coisa real. Independente de gostar ou procurar disco voador, olhar para o céu é um exercício de humildade. Além de que você ganha gente energia é humilde. cósmica olhando para as estrelas. A gente se sente, a gente percebe que a gente é desse tamanho. Tá, mas se eles mandarem alguma mensagem, sempre já que eles entrarem em contato, tudo é possível, né? Aí você manda pra gente. Tá ótimo, Tá bom? tá Obrigada ótimo. por terem vindo. Gostaram da participação de vocês? Maravilhoso. Hoje o dia tá Maravilhoso. cheio de emoção.